Olá, mais um curta vídeo entrando no ar. E desde a semana passada nós estamos aqui nesse belo espaço para arte e para cultura popular, que é a Árvore Casa das Artes. Aqui é um espaço de pesquisa, formação e criação em artes cênicas, fundado em 2016 pelo casal de artistas Willer Vilaças e Vanessa Darmani. Por serem artistas e professores pertencentes à classe trabalhadora, eles afirmam um compromisso em produzir bens culturais que possam ser apresentados em lugares como ruas, praças, parques, escadarias e becos, onde a condição econômica não seja um fator determinante para privar o cidadão do acesso e da fruição da obra de arte. A casa atua especialmente com a palhaçaria e o teatro de rua, com ênfase no trabalho do ator, apropriando-se da rua, do cômico e do riso como ferramenta de ação na sociedade. E nessa energia gostosa, típica de uma divertida e afetiva casa de árvore, que nós começamos o nosso programa hoje. E olha só o que vai rolar por aqui. Nosso convidado de hoje é cineasta, produtor, pesquisador acadêmico e ativista do movimento negro. Nesse mês da consciência negra, é um convidado mais que especial para que possamos abordar algumas questões importantes sobre a arte e a cultura negra na cena do Espírito Santo. Vocês vão conhecer um pouco do seu trabalho e de sua pesquisa. Além disso, no quadro Rodando Por Aí, a Carol Reis traz mais dicas e novidades que estão acontecendo aqui no estado. O nosso papo de hoje é com Adriano Monteiro. Ele é graduado em jornalismo e em sociologia pela UFES e mestre em comunicação e territorialidades com a pesquisa sobre os cinemas negros brasileiros. Atua na cena cultural do Espírito Santo há 15 anos, em múltiplas linguagens artísticas. Foi o criador da série de projetos chamado Palavra Negra, que mistura literatura e audiovisual. Dirigiu os curtas documentários Candomblés, Axé e Fé, e Baile de Congos de São Benedito, e em 2019 realizou um filme infantil, o curta Guri. Seus filmes circulam mais de 70 festivais, mostras e cineclubes por todo o país. Adriano é sócio fundador da produtora Bulho Estúdio Criativo e neste momento trabalha na montagem da série documental palavranegra.doc, que será exibida aqui na TVE. A luta da negritude não deve ser secundarizada. Cada 25 minutos eu morro mais um pouco. A luta da negritude não será secundarizada. Negres de todo o mundo, univos! E no curta vídeo de hoje a gente recebe Adriano Monteiro. Um prazer te ter aqui. Prazer, Babi. Uma honra. Bem-vindo. Adriano, queria começar essa conversa hoje, porque você tem uma pesquisa na universidade que é muito interessante, dos cinemas negros brasileiros. Sim. E é muito importante falar isso no plural, né? Porque Isso. muitas vezes as pessoas pensam que o cinema negro é um só. Eu queria te ouvir falar um pouco dessa pesquisa e também de quais são as suas principais referências de cineastas pretos e pretas no Brasil. Então, é interessante realmente falar sobre cinemas negros, porque ao longo, particularmente, não só da minha pesquisa, mas de outros colegas que também pesquisaram, a gente entende que a pesquisa sobre cinema negro brasileiro, ela tem várias narrativas estéticas, pluralidades de narrativas e de produções mesmo, e de vozes que emergiram nos últimos 10, 15 anos, né, partindo de 2010 para cá, fazendo esse recorte. E aí tem um recorte histórico que também conversa com políticas públicas, né, dos governos do PT, que foi inserção de jovens negros na universidade. Então esse foi um paradigma que impactou nessa produção desses últimos anos e por isso essa multiplicidade de produções que a gente encontrou em nossa pesquisa, por isso cinemas negros, né? E também eu encontrei 3 marcos, né, no meu recorte, que aí a gente vai retornar a Zósimo nos anos 70, onde que a gente encontra ele como esse marco fundador. E aí eu faço um recorte também a um grupo de cineastas negros ali de São Paulo com Cinema Feijoada,
e também o Manifesto de Recife, ali em 2000 e 2001, que são já um grupo de cineastas mais engajado politicamente, querendo demarcar um cinema negro brasileiro. E aí esse marco aí já entre os anos 2000, já com essa insurgência de novos cineastas e com um protagonismo feminino muito forte, muito forte, demarcando esse território que é um território em disputa. Eu digo que é um território em disputa e que continua em disputa até hoje. Minha esperança teceu, minha adolescência feneceu e minha revolta cresceu. Conceito, amadurecido e assumido, emancipado o coração ao vento, não é o mesmo crescer lento que acende das raízes ao fruto violento. Preconceito, esmagado no peito, destruído no conceito, eito, ardente desfeito ao leite de amor perfeito. Zósimo vai ser essa referência que marca, mas eu tenho como referência Joelzito, assim, que eu tive a oportunidade de tê-lo como consultor de um projeto, o próprio Jefferson D. É uma referência bastante importante também assim, para o Brasil, de vasta obra, sensacional. Eu acho que outra referência importante desse cinema mais contemporâneo é André Novaes, assim, né? Então eu acho muito importante a obra dele. Hoje a gente pensa o cinema negro de dentro, né? Sim. Com a gente mesmo fazendo as nossas histórias, né? Essa mudança da narrativa, o que você vê que diferencia de você mesmo contar essa história? Então, dialogando um pouco com a minha pesquisa, eu volto a um texto dos anos 50 de Guerreiro Ramos, que é um teórico a qual eu me debruço muito, que ele fala o negro desde dentro. Ele vai escrever um texto já fazendo uma provocação sobre a estética negra no campo das artes. Isso lá na década de 50 ele escreve esse texto. E justamente isso, escrever desde dentro. É a gente que está escrevendo e vai conseguir ter capacidade de compreender nossos processos subjetivos, a nossa cultura, a partir dos nossos referenciais ancestrais, da nossa capacidade de resistir ao processo do racismo, ao processo de escravidão que nossos ancestrais sobreviveram, ao processo de luta. Então, eu acho que são camadas e também traumas e também capacidade de festa que o nosso povo tem, que a gente vai conseguir contar de uma maneira que talvez outras pessoas não vão conseguir compreender. Tem uma linha do tempo, ó. Cada pontinho desse marca um acontecimento no Egito Antigo, desde o Antigo Império até a fase da decadência. Professor, olha ali o cabelo de Bombril. Cabelo feio. O filme Guri, que é um filme que trata a questão do racismo na infância, mas trata com muito cuidado, né? E de uma maneira muito sutil. Queria te ouvir um pouco sobre o filme rodou muito. Conta um pouquinho, assim, do que foi fazer essa história, da repercussão que ela teve. Guri, assim, um presente mesmo, agradeço aos orixás e foi surpresa, porque eu não imaginava que entraria nesse universo das infâncias negras e discutir isso, assim, né? E fazer o Guri foi realmente trabalhar com um certo tato para discutir essas questões e também discutir outras questões onde eu pude balancear isso a partir das brincadeiras de infância, onde eu remeti a minha infância, que foi a bolinha de gude ali, né? Então, que é um tema que tá ali meio que tangencial, mas foi aonde eu consegui abordar essa questão do racismo que eu queria trabalhar e também a partir da perspectiva da mãe, né? Onde eu faço uma espécie de paralelo com a minha trajetória de vida, que também fui criado com a mãe solo. Meu filho, a essência do nosso existir é saber quem a gente é, de onde nós viemos. A gente não pode negar isso, filho. Entende?
Eles. Eles também passaram por isso. Mas eles nunca negaram suas raízes. E tem uma cena no filme que eu acho linda, que é quando ele chega da escola, ele acabou de passar por um episódio de racismo e a mãe acolhe e aponta para ele a parede cheia de referências, né, de personalidades pretas, assim. E essa riqueza de você poder ter uma figura materna que aponta esse caminho, eu acho que foi muito, muito interessante você colocar isso no filme, mas você estava me falando que não foi necessariamente a referência que você teve, né? Sim, sim. Aí tem duas questões, né, que essa questão de viver o racismo na escola, que é uma questão que ainda acontece, porque é um diálogo que eu ainda faço com educadores, né? Eu sou muito convidado para conversar com educadores, exibir filme em escolas e fazer esse bate-papo, então esse relato é muito presente, eu acho que vale a pena deixar esse registro. E aí, quanto a esse acolhimento materno, eu acho que é fundamental aí, eu acho que além da mãe, ele representa também a família. Quanto a família é importante nesse processo de acolhimento dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus primos, nesse processo do racismo. E aí eu acho que o Guri, eu acho que é uma colaboração desse processo de reconstruir essa imagem dessa criança, e desse tema das infâncias negras no cinema, né? No cinema brasileiro. Gritaria e confusão. Gente, se você pensa que não teve beijo nessa boca, vocês estão muito enganadas. Diferente das outras festas da cidade, que ninguém olha para essa princesinha do Zâmbia, e os motivos, inclusive, a gente já falou aqui. No Beku é outro rolê. É como se a gente estivesse em Wakanda, baby. Adriane, voltando um pouquinho atrás no tempo, em 2020 você lançou o Live, que é um filme que você experimenta essa linguagem de gênero, né? Esse cinema de gênero, de suspense, de terror. E que é uma história forte, porque trata de homofobia também, né? Tem questões políticas importantes ali. E tem curiosidade, eu queria te ouvir um pouquinho desse processo, de como foi a ideia do filme, de como ele saiu, pandemia, enfim. Isso, Live é muito curioso, assim, em todos os aspectos, porque à época a gente estava no coletivo Dambala, né, que foi o primeiro coletivo de cineastas negros aqui do estado, e jogando as ideias na mesa, e aí eu apresentei essa longline para os colegas e eles curtiram. Só que a ideia do filme foi escrita em janeiro de 2019, e que eu estava com uma certa inquietação de youtubers negros com projeção ali na plataforma do YouTube, que eu não encontrava canais com projeção. E aí eles gostaram e aí trabalhavam, vamos trabalhar com o gênero do terror. E aí botaram esse desafio, fui escrevi a história e gravamos em junho de 2019 na Guerrilha. E aí de fato foi uma experimentação de linguagem que a gente queria fazer e de gênero também. E aí esperamos para lançar o filme e ganhamos o edital de finalização à época. E conseguimos finalizar o filme e lançar para 2020. Tava tudo certo, o lançamento no Metrópolis, com debate, tudo certo. Aí, em março, veio a pandemia. Mas eu mandei o filme para algumas pessoas, assim, né, no meio do ano ali, para assistir e tal, para ter um feedback. Todo mundo tomou um susto. Porque era live, né? O nome do filme Live. A gente mais viveu na pandemia. Justamente, eclosão de live para todo quanto é lado. E todo mundo perguntou, como é isso? Vocês começaram a gravar agora? Vocês fizeram agora? E tal. Eu falei, não, a gente gravou ano passado. Tem mais de uma coisa. Como assim vocês gravaram ano passado? E aí eu acho que é isso, assim, né? A gente conseguiu, enfim, né? Eu acho que é uma coisa de artista captada. Esses times, né? Do que está acontecendo, enfim. Mas são temas que me atravessam, que são temas relacionados à negritude e temas paralelos. E nesse caso a gente trabalhou ali com a questão da homofobia e essa questão também de um certo... que de fato é atual, que é essa extrema-direita da supremacista branco, né? Que de lá para cá só tem ganhado visibilidade, notoriedade
no ambiente da sociedade brasileira que, enfim, felizmente, né? Ana, abaixa essa música. Daqui a pouco começa a minha live. Você vai querer dar um close comigo hoje? Hoje não, hoje eu vou sair. Você vai sair com quem? Vou sair com o boy. Boy, você nem me falou nada. Sou sua irmã mais velha. Não tem que te dar satisfação, não. Adriano, você é o fundador da Mostra de Cinema Negro do Espírito Santo, Mocines. Queria te ouvir falar da mostra e também da importância da visibilidade, né, das realizadoras e realizadores pretos. Então, isso também veio no período ali que eu estava no mestrado, que no mesmo processo que eu estava identificando esses realizadores pelo Brasil afora, eu estava identificando esse movimento de criação de mostras e festivais de realizadores negros, de nicho, né? Como tem hoje, é muito comum ter de festival de mulheres, festival de cinema queer, e estava surgindo aquele momento ali, 2015, 2016, e aqui no Espírito Santo esse debate ele não estava ecoando. Conversando com um colega e com a minha companheira Dayana, foi, vamos fazer uma amostra. De novo, na guerrilha, contando com os parceiros ali, a gente fizemos a primeira edição. E aí foi super sucesso, que sempre com debates, assim, então foi super bacana, o cinema lotou, com oficinas, né? E aí fizemos a segunda edição em 2019, também na guerrilha, e aí 2021, já no resquício da pandemia ali, aí já foi online, aí foi super bacana, e aí nesse mesmo formato de oficinas, com mostra nacional, mostra capixaba, e a Mostra Herê de filmes infantis. Recebemos o relatório e ficamos surpresos dos acessos, assim, né? Além de ter acesso do Brasil inteiro, tivemos de 7 países, assim, mesmo, né? De 7 países, assim. Então, a repercussão da mostra a nível nacional, a gente meio que consolidou a mostra ali, assim, a gente percebeu isso, assim, né? E desde lá agora estamos batalhando para fazer a quarta edição de termos de captação. Seria um único orixá cultuado de formas diferentes. É você hoje ter um São Jorge, que no Rio de Janeiro é cultuado de uma forma, que lá no Paraná é cultuado de uma outra forma, entendeu? Mas é um único São Jorge, entendeu? Então, até que as pessoas consigam alcançar essa diferença, tá? Existe essas divergências de quem está certo e quem está errado. Eu acho que esse é o maior problema que hoje enfrentamos dentro do Candomblé. Adriano, e vem muita coisa por aí, além da mostra. Tem uma websérie que é a Palavra Negra, Diálogos Ancestrais. E uma série que também vai ser lançada aqui na TVE, que é o palavranegra.doc. Conta um pouco pra gente desses dois projetos. É uma série documental que a gente já gravou, está no processo de montagem. Está terminando e a gente vai ter o prazer de exibir aqui na casa, né? Que a gente acompanhou 5 escritores aqui do estado e na sua trajetória de vida e de produção. A gente tentou buscar entender um pouco dessa trajetória porque a gente sabe que escritores negros, exceto algumas exceções, conseguem construir uma carreira e sobreviver dessas escritas, né? Então a gente buscou entender um pouco disso e, claro, as suas influências, relações, o seu processo político também dentro dos movimentos negros, outros não necessariamente. E paralelamente tem a websérie que já está na 3ª temporada que você falou. E aí a gente vai lançar o Palavras Negras, é uma websérie, Palavras Negras, Diálogos Ancestrais, que já também são 5 personagens, e aí a gente já buscou, nessa websérie, trabalhar a ideia
dos saberes ancestrais dos nossos mais velhos. Já uma literatura mais oral, digamos assim, né? Essa coisa desses saberes que nossos avós contavam pra gente, né? Aquela simpatia, aquele chá que dava para nossa dor de barriga. São histórias sensacionais que a gente conseguiu encontrar personagens sensacionais e histórias incríveis. Vai ser lançado em breve na plataforma. É só acompanhar lá na @Palavra Negra, que vai ter toda a informação lá em breve. Quando chovia, seu coração se refugiava em seus sonhos, malucos de sair pelo amor, dançando na chuva. Quando chovia, as lágrimas caíam assim como a chuva. Contemplava a serenidade da chuva que lavava sua alma. E tem esse filme agora que vai também ser lançado, que é o Estrelas Pequenas numa Noite de Lua Cheia. Que belo nome! Eu até me emociono aqui. E tem essa temática infantil também, Adriano? Como é que é? Tem 4 crianças, assim, eu me coloquei ao desafio de trabalhar com crianças novamente. Se passa num período pandêmico, justamente porque foi um fato que aconteceu na pandemia, que me atravessou e me fez escrever esse roteiro, que foi o assassinato do João Pedro pelo Estado, no Rio de Janeiro. Então é uma história de encantamento, assim, eu diria, eu misturei um pouco disso, embora a história tá contando um pouco dessa violência do Estado de uma maneira lúdica, poética, alegórica com essas crianças. E, mais uma vez, trabalhando esse imaginário dessa criança que pode sonhar, essa criança periférica que pode sonhar, e trabalhando essa perspectiva das masculinidades negras, que é o tema que eu venho me debruçando já há alguns anos, essa relação paterna. Aí essa família já é um casal, já é um pai, já tem uma relação muito próxima com seu filho, está previsto para ser lançado o ano que vem, mas já está finalizado e tal, tá lindo. A gente investiu muito, assim, tá lindo o filme, tá lindo. Comeu, não deu. É isso, não é? A gente vai livrar o país de gentinha escrota que nem você. Nojenta. Cadê o empoderamento agora, hein? E agora, em 2026, você volta aos sets para filmar seu novo filme, que é o Casual. Como está a expectativa desse retorno e da construção dessa história? Eu estou bem empolgado, porque vai ser também uma nova experiência de linguagem, assim, vou trabalhar com comédia romântica. Olha! E aí eu também estou empolgado, assim, é um filme que eu vou, assim, tô muito inspirado em séries americanas, né? Em conversas com amigos, assim, a gente conversa só sobre séries americanas, de relacionamento, e eu fico nessa, pô, que filme, que série brasileira. Quais são as nossas referências? Quais são as nossas referências, né? E aí eu escrevi, a partir disso, eu escrevi uma história de um encontro casual de 2 pessoas, e esse encontro termina na cama. Ai, que lindo. E aí, mas tem uma história comédia, tem toques de comédia, tem curiosidade sobre o nosso estado, curiosidade sobre o nosso futebol capixaba, sobre nossa comida. Bom, pra gente finalizar, o que é cinema pra você? Cinema pra mim hoje é minha vida, assim, é minha vida. E eu agradeço muito aos orixás, ao universo, ao que eu faço, porque eu batalhei muito para estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu agradeço ao companheiro que eu tenho, a Dayana, que também está na batalha junto comigo nesses projetos. E é isso, cinema é vida. E viva o cinema brasileiro, viva o cinema capixaba, viva o cinema negro brasileiro. Viva! Um prazer ter você aqui. Prazer todo Obrigada meu, prazer demais. Volte sempre com os novos projetos. Prazer meu. No Rodando Por Aí desta semana, a gente traz boas notícias para quem vive e respira audiovisual aqui no Espírito Santo. Entre os dias 20 e 25 de novembro, o Cine Metrópolis e o Semune 5 na UFES
recebem a primeira mostra Cine Luso Brasil, que tem como tema lusofonia, diásporas e identidades. A mostra promove um diálogo entre Brasil, Portugal e países africanos de língua portuguesa, com uma programação que mistura filmes, debates e encontros culturais. A entrada é gratuita e a classificação é livre. O Hub ES+, abriu chamamento público para expositores da feira ES+ Audiovisual, que acontece de 10 a 13 de dezembro no centro de Vitória. A feira será um grande ponto de encontro entre produtores, coletivos e empreendedores da economia criativa. As inscrições vão até o dia 17 de novembro e podem ser feitas no site da Secretaria de Cultura. 2 iniciativas diferentes, mas com o mesmo propósito: fortalecer o audiovisual e ampliar as vozes que contam nossas histórias. E chegamos ao final do nosso programa. Foi um prazer enorme estar com vocês e temos um encontro marcado na próxima semana, nas quartas aqui no Curta Vídeo e nas quintas no TV Cinema. Oxum, és dona da beleza, das graças de ser mulher. Sei que tenho muito de ti em mim. És dona não só da beleza, mas também da fertilidade. Cuida bem do meu útero para que eu possa ter o filho tão esperado. E quem cuidará dele? Não será tu, muito menos Iansã? Certamente grande mãe de seios enormes Iemanjá. E a tua riqueza, Oxum? Quando terei a sorte de experimentar, dá-me um pouco, um mínimo assim do teu ouro, para que eu possa ainda mais brilhar.